Bom dia, hoje é dia 17 de setembro. Copie o cabeçalho com caneta, coloque o nome da escola, a data de hoje, o número 261 na forma cardinal, ordinal e romana. É só completar o que está faltando. 261, duzentésimo, sexagésimo primeiro, e no número romano está faltando a letra I. Copie no caderno com caneta, já que a resposta deve ser a lápis. Para lembrar sempre. Para medir massas maiores que 1000 gramas, utilizamos o quilograma, kg. E 1 kg, quilograma, corresponde a 1000 gramas. Ou seja, 1 kg é igual a 1000 gramas. Complete os pesos correspondentes. Então, se eu tenho 1000 gramas, eu vou ter 1 quilo, 1 kg. Se eu tenho meio quilo, quantos gramas eu tenho? Se eu tenho 1,5 kg, quantos gramas eu vou ter? 1 quilo vale 1000. Meio quilo, 500. Então, eu tenho 1500 gramas. 2 quilos. 2 kg. Eu sei que 1 kg vale 1000. Se eu tenho 2, 2000. Se eu tivesse 3, 3000. 2,5 kg. Então, se 2 quilos vale 2000, meio vale 500, 2500 gramas. Hoje nós vamos fazer a apostila da página 189 até a 195. Escreva o nome de cada um desses objetos de modo que seus pesos fiquem em ordem crescente. Então vocês vão olhar as figuras, lembrando que a ordem crescente é do menor para o maior. E vocês vão colocar o nome dos objetos. Então, qual seria o mais leve e depois aumentando os pesos. Então, por exemplo, entre o lápis e o alfinete, uma agulha, qual que é o mais leve? O lápis ou o alfinete? Se for o alfinete, então vocês escrevam aqui embaixo, alfinete. Depois, entre o lápis e a bicicleta, entre o lápis e o liquidificador, vocês vão pôr na ordem de peso. Só que vocês vão escrever o nome dos objetos. Então, coloquem o nome, deixem um tracinho que dá espaço. De preferência dá para colocar 3 nomes em cima e 3 nomes embaixo. Número 2. Quanto pesa aproximadamente um gato? 2 gramas, 2 gramas, 2 quilos ou 2 toneladas? Só marcar o xizinho. Um elefante, 6 gramas, 6 quilos ou 6 toneladas? Um coelho, 1 grama, 1 quilo ou 1 tonelada? Uma vaca, 8 quilos, 8 arrobas ou 8 toneladas? Vocês lembram quanto que vale uma arroba? Vale 15 quilos, não pode esquecer. Número 3. Uma cesta cheia de maçãs tem massa de 4,8. Vazia, a cesta tem 350 gramas. Quantos quilogramas de maçãs há na cesta? Então nós sabemos que a cesta cheia, ela vai pesar
4,8 kg. E a cesta vazia, 350 gramas. Está perguntando quantos quilos de maçã que tem. Porque aqui no começo tá pesando a cesta junto. Então quer saber só o preço da maçã. Então é só pegar 4.800, que é o peso total, e tirar o peso da cesta. Daí vocês vão descobrir o peso da maçã. Um funcionário precisa distribuir igualmente 9 kg de café torrado entre 4 máquinas de café em indústria. A quantidade de café deve ser colocada em cada máquina. Qual quantidade que vai precisar colocar em cada máquina? Então nós temos dois jeitos de resolver isso. Eu tenho 9 kg de café. Lembrando que 9 kg são 9.000 gramas. Então, o que eu posso fazer? Dividir em 4 partes. Se eu tenho 9 e eu vou dividir em 4 partes, quantos quilos eu colocaria aqui? Então, se eu tenho 4, eu poderia pôr 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg. Só gastei 4 quilos. Continuando. Mais 1 kg, mais 1 kg, mais 1 kg, mais 1 kg. Deu 8 quilos. Deu 2 para cada um. Ainda sobrou 1 kg. Esse 1 kg eu vou dividir em gramas em 4 partes. Ou eu posso pegar 9.000 e dividir por 4. Podem fazer o jeito que vocês acharem mais fácil. Número 5. Um bezerro pesa 5 arrobas. Então, quantos quilos tem esse bezerro? O que tem que lembrar? Que uma arroba são 15 quilos. Se o bezerro tem 5 arrobas, é só eu multiplicar 15 vezes 5. Ou eu posso somar 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. Pode ver o que vocês acharem mais fácil. Número 6. Faça suas estimativas. Aqui vocês vão marcar o peso que vocês acham que é. Só que o peso tem que estar de acordo. Então, a massa do aparelho de TV é igual 10 quilos, 100 gramas ou 6 quilos. Quanto pesa uma televisão? Letra B. Qual é a massa de um jogador de futebol? 700 gramas, 7 quilos ou 70 quilos? Você acredita que uma bola de sorvete tem massa de 2 gramas, 200 gramas ou 2 quilos? Lembrando que aqui está falando só uma bola de sorvete, viu? Então é só vocês escolherem o valor e marcar aqui embaixo. Você sabia? Você sabe qual é a diferença entre os termos peso e massa? Leia o texto com atenção. Quando um corpo é largado de determinada altura em relação ao solo, ele cai e sua velocidade vai aumentando, pois a Terra exerce sobre ele uma força chamada peso. O peso de um corpo varia de local para local. Por exemplo, na Lua, o peso de uma pessoa é menor do que o da Terra, uma vez que lá não tem gravidade.
A massa que se mede em quilograma de um corpo é a quantidade de matéria que ele possui. É sempre a mesma, independente do local onde o corpo está. Não é correto dizer que o peso de um corpo é 50 quilos, por exemplo. Esse valor representa apenas a massa do corpo. No entanto, as pessoas têm o hábito de utilizar os termos massa e peso como sinônimos, como palavras que têm o mesmo significado. E, na verdade, não tem. Esses termos têm o mesmo significado? Qual foi sua conclusão? Então, vocês vão escrever se sim ou não. Depois, vocês vão colocar o que é o peso e o que é a massa. Então, primeira coisa é responder sim ou não e depois escrever o que é peso e o que é massa. Caprichem na letra. Desafio e descoberta. Um barco carrega, além do barqueiro, mais 200 quilos. Como essas pessoas poderão ser transportadas com o mínimo de viagens? Então, o que vocês vão fazer? O peso é 200 quilos. Então, vocês vão escolher opções que dê 200 quilos exatamente. Então, por exemplo, vocês vão somar o peso da mãe, do filho, do surfista, não pode esquecer da prancha dele, e ver se vai dar 200. Se não der 200, vocês troquem as pessoas, mas tem que dar 200 exatamente. Lembrando que a mãe não quer ir sem o filho, então vocês não podem somar a mãe sozinha e o surfista e o velho. Não pode ser assim. Tem que somar a mãe com o filho. Por exemplo, também não pode pegar só o surfista e deixar a prancha dele. Tem que somar os dois juntos. Esses dois aqui também não pode pegar só um e somar com os outros. Tem que ser os dois juntos. E no caso da bicicleta e o menino, a mesma coisa. Então, a primeira sugestão: somem os dois pesos e já coloque aqui. Some os dois e coloque aqui. Se não precisa, some os dois e coloca aqui. Soma os dois e coloca aqui. Daí escolha alguns deles e some até dar 200 exatamente. Para fazer uma torta, a mãe de Anita gasta 350 gramas de farinha. Para fazer 6 dessa torta, quantos quilos de farinha ela vai precisar? Então, o que vocês têm que fazer? A gente sabe que uma ela gasta 350. Nós não sabemos quanto vai em 6. Para saber em 6, pega 350 gramas, multiplica por 6, que vocês vão ter o total em quilo de farinha. Número 2. O peso médio de um boi adulto é 40 arrobas. Quantos bois adultos, no máximo, esse caminhão poderia transportar?
Então, o que a gente sabe? A carga, 12 toneladas. 12 toneladas é igual a 12.000 quilos. Uma arroba pesa 15 quilos. Tá falando que o boi, ele pesa 40 arrobas. Então, a primeira coisa que tem que ser feita: ver quanto que vale 40 arrobas. Depois que descobrir quanto vale 40 arrobas, ainda temos que descobrir quantos bois vão caber no caminhão. Então, o que tem que ser feito? Pegar o total de arrobas e dividir. Então, pega 12.000 quilos, que são 12 toneladas, e divide pelo tanto que der aqui do 40 arrobas. Feito isso, vocês vão descobrir o total de bois que vão caber no caminhão. Número 3. Um frigorífico recebeu um caminhão com 10 bois. Cada um deles pesa cerca de 36 arrobas. Quantos quilos aproximadamente esse mesmo caminhão transportou? Então, o que vocês têm que ver? O que a gente sabe? Uma arroba pesa 15 quilos. Então, nós sabemos que um boi está pesando 36 arrobas. Então, o que eu preciso saber? Quanto que vale 36 arrobas? Para eu saber isso, multiplico 36 por 15, ou 15 por 36, mesma coisa. Feito isso, eu vou saber quanto que um boi pesa. Mas o que eu preciso saber? Quanto pesam 10 bois. Então, é só pegar o resultado de um boi e multiplicar por 10. Número 4. Indique a unidade de medida de massa mais adequada para medir. Uma criança. Eu vou usar tonelada, quilograma ou miligrama. Um cachorro. Tonelada, quilograma ou miligrama. Um bolo. Tonelada, quilograma ou miligrama. Formiga. Lembrando que quanto vale uma tonelada? Vale 1.000 quilos. Quanto vale 1 quilo? Vale 1.000 gramas. E a miligrama é o menor valor. Uma formiga, ela vai pesar tonelada, quilograma ou miligrama. Um caminhão carregado de tijolos. Então, vocês vão escrever esses nomes aqui de acordo com o peso, com a massa. Número 5. Calcule e responda. O que é menor? 5 gramas ou 55 gramas? O que é maior? 2.300 gramas ou 2.700 gramas? Lembrando que quando acontece isso, é só arredondar e igualar a casa. Indique quanto pesa cada elemento na balança. Cachos de uva.
Lembrando que eu comentei com vocês, antigamente não existia balança digital, então era feita com balança assim. Para saber o peso exatamente, a balança tinha que ficar na mesma retinha. Então, olha o peso aqui, tem 1,5 kg. Se ela está na mesma reta, quantos quilos vai ter aqui? Continuando. Olhem o peso aqui. Cada um desses vale 1 kg. Lembrando que para pesar, a balança vai estar na mesma reta. Se está na mesma reta, o peso está igual. Então, quanto que vai valer esse frango assado? Quantos quilos, né? Sente-se com um colega e juntos elaborem uma situação-problema utilizando os dados da atividade anterior. Deem para a dupla de amigos resolver. Dica: no problema é necessário que apareça uma unidade de medida de massa. Esse probleminha vocês iriam fazer usando a uva e o frango. Como vocês estão fora da sala de aula, não precisa fazer esse. Então esse aqui vocês não precisam fazer. Número 8. Ligue as massas correspondentes. 700 gramas, 600, 400, 3.500 gramas, 20.000 gramas. Vocês vão ligar de acordo com a outra coluna. Então, como que vocês vão ver? Lembrando que 1 quilo, ele tem 1.000 gramas. Quando eu falo 700 gramas, eu tenho 0,7 kg. Quando eu tenho 600 gramas, vai ter quanto? Então, olhem bem para os números e liguem. De preferência, usem régua para ligar. Número 9. Escreva por extenso as medidas abaixo. Então é para escrever por extenso. O que que tem aqui? 2 quilogramas. Então vocês vão escrever 2 quilogramas. Letra B. 2 quilos 750 gramas. Então, a parte inteira eu tenho 2 quilos 750 gramas. Letra C. Lembrem que dessa forma aqui também é lido como meio. E o Tzinho, tonelada. Então aqui tem meia tonelada. Letra D. 1,5 grama. Então eu tenho 1,5 grama. Então é isso. Leiam com atenção, caprichem nos números e mãos à obra.